Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus, mais um tempo onde nós vamos abrir a Palavra, meditar naquilo que Deus tem ao nosso coração. Nesse tempo, nós temos estudado, na escola dominical, nós temos estudado o livro Penetrado pela Palavra, de John Piper. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 4, Não seja mera sombra e eco. Não seja mera sombra e eco. Nós vamos fazer a leitura do texto que se encontra em Romanos 12, versículo 2, e diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, que fala ao nosso coração. Abrimos, lemos um trecho, te pedimos, ó Pai, instrua-nos conforme a Tua soberana vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Seja conosco, ó Pai, nesse tempo que passaremos estudando a Tua Palavra, em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, não somos Deus, né? Isso é uma coisa óbvia. Por conseguinte, comparados com a realidade absoluta e final, somos pequeníssimos. Então, a verdade é que, quando a gente para observar a grandeza de Deus e olhar para quem nós somos assim, bem pequenos, né? Um mero detalhe. A gente fala, a Bíblia fala, né, que Deus conhece todos os astros, todas as estrelas e chama pelo nome. Então você imagina, né, o universo, o ser humano olha e se estende os olhos até onde as lentes são capazes nos dias de hoje e ainda descobrem que há muito mais além, né? Então eles estimam tamanhos absurdos aí, mas ninguém sabe o tamanho do universo. E pensa, Deus é maior do que tudo isso. E que somos nós, né? Meras criaturas aqui, bem pequenas, dentro de um planeta específico. Então, somos pequenos, né? Meros detalhes dentro da criação de Deus. Nossa existência, portanto, é secundária e depende da absoluta realidade de Deus. Ele é o único ser autoexistente do universo. Somos, portanto, derivados dele. Ele sempre existiu e não teve princípio, né? Nós sabemos que ele é infinito, ele não tem nem início nem fim. Portanto, ninguém lhe deu forma. Então, ele sempre existiu, mais que a nossa mente humana não compreenda essa lógica, porque ela não existe no nosso contexto, só no contexto divino. Portanto, somos derivados dele, né? Somos, então, feitos por Deus. Nós, pelo contrário, né, recebemos uma forma específica, em um lugar no tempo. Ele simplesmente é, Deus simplesmente existe. Nós, porém, fomos criados. Eu sou o que sou é o nome dele, e nós temos funções, portanto, específicas dadas por esse Deus tão glorioso que é Senhor de toda a história. Então, mesmo, no entanto, né, diante de tudo isso, né, mesmo visto que Ele nos fez com o mais sublime propósito para uma criatura, que é desfrutar e manifestar a glória do Senhor, que esse é o propósito da nossa criação, glorificar a Deus, né, e exaltá-lo para sempre, podemos observar isso nas mais diversas áreas da vida. Então, observa, por exemplo, alguns detalhes. Primeiro, glorificar a Deus é a razão por que fomos criados, está lá em Colossenses 1,16, que diz assim, tudo foi criado por meio dele e para ele. Glorificar a Deus é a razão pelo que comemos e bebemos. Portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Esta é a razão por que nós oramos, a glória de Deus. Tudo quanto pedis em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E é por isso e por esta razão que fazemos boas obras. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então repara que a nossa vida inteira é moldada, dirigida para glorificar a Deus. Somos feitos para glorificar a Deus com as nossas vidas. E tudo que Deus nos ensina a fazer, tudo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, passa essencialmente pela glorificação de Deus. Então, quando oramos, quando falamos, quando nos alimentamos, quando pregamos a palavra, enfim, para tudo, nós fazemos para a glória de Deus. Assim, a razão por que existimos é manifestar a glória de Deus.
Então a vida humana é completamente centralizada em Deus. Então se o nosso objetivo é glorificar a Deus, a nossa centralidade da vida, né, o objetivo, aquilo que ocupa o lugar central da nossa história é glorificar a Deus. Portanto, Deus está no centro da nossa vida, da nossa história. Nossa natureza, portanto, foi criada para engrandecer a Deus. A nossa glória consiste em dar glórias a Deus. E quando cumprimos esta razão de sermos, temos então substância. Existe valor e significado então na nossa existência quando glorificamos a Deus. Ao conhecer e desfrutar e manifestar a glória de Deus, não nos tornamos Deus, mas um pouco da grandeza e da beleza de Deus está sobre nós e cumprimos, portanto, o propósito da nossa existência. Então, nunca, por mais que a gente faça coisas para a glória de Deus, por mais que nós façamos coisas abençoados e capacitados pela misericórdia e pelo agir de Deus, nós nunca chegaremos nem perto daquilo que Deus é. Sempre, mas nós começaremos a refletir a imagem de Deus em nós. Então repara que é uma realidade distinta, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, começamos a viver a centralidade de Deus, cumprir o nosso objetivo de glorificar a Deus, então nós começamos a refletir a imagem de Deus em nós. Começamos a mostrar para o mundo, né, a quem é Deus, através das nossas atitudes, da nossa fala, testemunhando o agir e a misericórdia de Deus. Então, a questão da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da instrução de Deus como um mestre. Então, em todas as áreas, nós começamos a aprender que Deus é o centro e que nós, com as nossas atitudes, né, de glorificar e exaltar a Deus, nós começamos a mostrar para o mundo a quem Ele realmente é. Mas o desafio que a lição nos traz, portanto, é com relação a ser sombra e eco. A verdade é que nós não devemos, né, ser sombra ou meras sombras e ecos, né, da graça, do amor e do agir de Deus sobre nós. Nós temos um papel mais importante para fazer, mas vamos entender isso melhor. Primeiro, a ideia da sombra que John Piper trabalha é no sentido de ser. Ou seja, Deus nos fez para sermos a sua imagem e semelhança. Mas o pecado deturpou esta imagem, né? E nos torna apenas sombra daquilo que um dia fomos criados para ser. Então, Cristo nos dá o perdão dos pecados e na santificação a condição de voltarmos a ser a imagem imaculada de Deus na criação. Então, claro que infelizmente nós não conseguiremos aqui nessa terra viver a forma como vivemos no Jardim do Éden, porque só na volta de Cristo, mas nós temos então a garantia de que nós vamos para o céu, o perdão dos pecados nos confere condição de agir e de viver sem cometer o pecado. Temos a inclinação, temos que lutar contra a tentação, mas é possível, portanto, agir e praticar as coisas sem cometer o pecado, buscando então na semelhança da vida de santidade, a demonstrar para as pessoas o que Deus trabalha em nosso coração, qual que é o ideal de vida dentro dos princípios, dos valores do Senhor, do reino de Deus. Portanto, o pecado, ele corrompe a nossa vida, o pecado, ele macula a nossa imagem de Deus. E a partir desse momento, então, do pecado original, né, de Adão e Eva, todo ser humano que nasce, ele já nasce apenas uma sombra daquilo que ele foi criado para ser. Então, se não for a graça e a misericórdia de Cristo que nos perdoa os pecados e que nos coloca dentro do nosso coração a luz de Deus, né, então nós viveríamos e morreríamos apenas como sombra. Mas o desafio é não sermos sombra. Então, às vezes nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, professamos Ele como tal, e às vezes nós ainda estamos permitindo que a nossa vida seja apenas uma sombra daquilo que deveria ser. Quando na verdade a gente precisa ali viver, né, a santificação, sendo trabalhado por Deus para a glória de Deus Pai. Deixar de ser sombra de Deus nesse mundo, portanto, é trabalhar na submissão e dependência do Espírito Santo. O processo de santificação com vigor, todos os dias da nossa vida, deve ser uma prática constante e real em cada um de nós. Então é uma coisa que deve ser levada a sério. Como que nós vamos voltando a ser a imagem de Deus? Como nós vamos voltando a brilhar a luz de Cristo, né, em nossa vida? A partir do momento em que nós entregamos nossa vida a Cristo, somos perdoados dos pecados e começamos a caminhar no processo de santificação, buscando a santidade.
Então, a cada dia que passa, eu começo a trabalhar minha mente, meu coração, à luz da palavra de Deus, na instrumentalidade do Espírito Santo, e começo a ser moldado por Deus para uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, de integridade, uma vida cujo centro da história, ou cujo centro seja Cristo, e cujo objetivo central seja glorificar a Deus. É claro que isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo, mas é um processo que nós devemos estar trilhando, um processo que nós devemos estar caminhando por ele, com zelo, vigor e dedicação. Onde cada dia poderemos mostrar um pouco da imagem de Deus em nós, traduzida no amor ao próximo, como a nós mesmos, por exemplo. Então, nós somos, por causa do pecado, apenas sombras daquilo que nós deveríamos ser. E quando nós, mesmo perdoados por Cristo, mesmo lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, nos afastamos de Deus, essas sombras começam a ocupar a nossa vida de novo. Nós vamos meio que abafando a luz de Deus que está em nós. E vamos atrapalhando a obra do Espírito Santo que quer nos ver cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, que é o processo da santificação. Então, quando nós identificamos a nossa vida, que nós estamos nos afastando de Deus, ou deixando de melhorar cada dia mais e mais na nossa comunhão, na fidelidade, na integridade nos caminhos do Senhor, na nossa vida como cristãos, nós vamos parar um pouco e ver o que está acontecendo. Porque eu preciso deixar de ser sombra, mera sombra da criação de Deus e passar a ser, de fato, alguém que brilha a luz de Cristo dentro do meu ser, porque eu fui transformado, lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, o texto trabalha a questão do eco. O eco tem a ver com o fazer. O eco não é original, não é nítido e nem perfeitamente audível. Quando nos afastamos de Deus, vamos nos tornando um mero eco daquilo para o qual Ele nos criou. O eco, à medida que à medida que ele se afasta da voz que se originou, ou à medida que a voz que originou cessa de falar, ele vai ficando cada vez mais fraco, mais distante, até sumir completamente. Somos criados, portanto, para glorificar a Deus e devemos fazê-lo com zelo e com dedicação. Devemos ser a voz de Deus no mundo, o seu braço estendido à humanidade, mas para isso nós precisamos de estar em plena comunhão com o Pai. À medida em que nos afastamos de Deus, a mensagem que Ele confiou a nós vai se tornando cada vez mais fraca, confusa, até que se perde, ou que não se pode mais distingui-la no meio dos sons ambientes, ou seja, das coisas da vida. Então, quando nós pensamos na ideia do eco, do fazer, então, olha, Deus Ele fala através da sua palavra, e Ele fala através da sua criação. Só que, quando nós vamos nos afastando de Deus, é como um eco. Ele vai ficando distante, ele vai ficando distorcido, ele vai ficando mais fraco, e até que ele some completamente. Isso não significa... Nós não estamos falando de salvação, de perder salvação, ganhar salvação. A salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um outro assunto. Mas estamos falando aqui de ser alguém cuja palavra, cuja expressão de vida, cujas atitudes, cujas ações, eles refletem a palavra de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a agir mais conforme o pecado e o mundo do que conforme a palavra de Deus. Em vez de palavras de sabedoria, de bênção, de alegria, de paz, nós começamos a ter às vezes palavras ríspidas, duras, que diferem do Evangelho e começam a trazer desgosto e tristeza em vez de bênção e alegria. Então, quando a lição nos desafia a não sermos eco, ele está trazendo que nós precisamos estar em íntima relação com Deus, num íntimo relacionamento com Deus, para sermos realmente boca de Deus nesse mundo, para falarmos daquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Então, assim, eu leio a palavra de Deus, eu aprendo a mensagem de Cristo e eu passo para frente a mensagem de Deus na minha vida. Mas eu tenho que ter relacionamento com Deus. Porque de repente você começa a se afastar e começa a ouvir uma coisa aqui, uma coisa ali. Paulo vai chamar isso de ventos de doutrina que vem aqui, vem ali, começa a confundir, bagunçar. De repente está reproduzindo uma fala que é gospel, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então cuidado com isso. Quando a gente chega nesse ponto, nós somos apenas eco daquilo que um dia Deus falou. Às vezes um eco muito distante, distorcido daquilo que é a palavra de Deus. Isso gera problema na nossa vida, porque isso traz problema no nosso relacionamento com o Pai, de fidelidade, de integridade, de paciência, de longanimidade.
E aí nós começamos a ficar indignados, irritados, em cima de uma coisa que Deus não promete pra gente. Então cuidado com isso. Então o desafio é que nós não sejamos sombras, ou meras sombras ou ecos da palavra de Deus. Portanto, ser sombra e eco é uma grande tragédia na vida do cristão. Os seres humanos não foram criados para serem apenas sombras e ecos. Fomos criados para termos características do nosso Deus em nós e causarmos um impacto divino na sociedade. Isto é o que significa ser criado à imagem de Deus, lá em Gênesis 1:27. Mas quando os homens abandonam o seu Criador, quando o ser humano abandona o seu Criador de modo geral e ama mais as outras coisas, eles se tornam, portanto, semelhantes às coisas que amam, insignificantes, fúteis, sem valor, inconsequentes e depreciadores de Deus. Então, quanto mais nós nos afastamos de Deus, nós nos apegamos a outra coisa, nós vamos nos amoldando, pegando aquelas características, nos envolvendo com aquilo. Tem um conceito de sociedade que diz que a sociedade ela é formada por um grupo de pessoas que convivem juntas por um determinado período de tempo. Então, assim, se você pega, por exemplo, e forma uma cultura específica essa sociedade, esse grupo, né? Então, quando você pega, por exemplo, várias pessoas, igual eu tive essa experiência no seminário. Então, eu chegava ali no seminário e a gente tinha ali pessoas de Minas, do Paraná, de São Paulo, do interior, de lugares que um interior mais simples, um interior mais tecnológico. Então, você tinha diferentes sotaques, tinha capixaba. Então você tinha diferentes sotaques, diferentes culturas ali envolvidas. À medida que nós convivemos juntos durante aquele período ali, nós começamos a adaptar na nossa fala sotaques que não eram nossos, jeitos de falar ou de expressar que às vezes não eram nossos, mas de repente criamos ali naquele ambiente um conceito de sociedade específica daquele lugar que nós vivemos, que foi alimentado por culturas diferentes, que foi alimentado por costumes diferentes e criamos ali um ambiente. Assim nós somos também com relação ao pecado. Nos afastamos de Deus, começamos a viver no ambiente de pecado, longe de Deus, começamos a aprender a acostumar com aquilo, com o linguajar, com o jeito de agir, com o jeito de reagir diante das situações da vida, com o jeito de pensar nas questões futuras e mesmo nas prioridades que nós temos. Glorificar a Deus começa a ficar de lado e começamos a viver as coisas que aquele contexto traz para nós. Por isso que nós temos que estar sempre constantemente nos alimentando da palavra de Deus, para que o primeiro contato de intimidade e relacionamento que nós tenhamos na nossa vida seja com Deus em Cristo Jesus. E as outras coisas sejam apenas derivações desse primeiro contato que nós nunca abandonamos e o alimentamos diariamente através da leitura da palavra e da vida de oração. Veja como o salmista apresenta essa questão, né? Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, como eles se tornam os que fazem os que os fazem e todos os que neles confiam. Então o salmista fala, olha, eles constroem e confiam em deuses que não falam, que não fazem nada, e eles começam a se tornar como eles. Pessoas cuja fala, cujo pensamento, a vida é vazia, porque ele está ali, se alimentando daquilo que não é substancial, que não é o que nós precisamos para a nossa vida, ou que nos afasta daquilo por que nós somos criados, que é para glorificar e exaltar a Deus. Então, está lá no Salmo 135, versículo 15 a 18, também no Salmo 115, versículo 4 a 8. Então, pense sobre isso, reflita sobre isso e trema diante dessa realidade, né? Tenha pavor diante dessa realidade, porque assustadoramente ela chega à nossa vida e às vezes nós nos envolvemos com esse tipo de coisa, nos tornando meras sombras e ecos de Deus. Quando nós agimos dessa maneira, nós nos tornamos semelhantes às coisas feitas pelos homens, nas quais nós mesmos confiamos. Somos como mudos, cegos e surdos diante da palavra de Deus. Isso é sombra da existência, é um mero eco do que Deus tensionou que você deveria ser. É uma mímica vazia no palco da história, com muito movimento e pouco significado. Portanto, meus irmãos, não seja sombra e eco. Livre-se do espírito da centralidade do homem, uma epidemia da nossa época. Olhe com determinação para ver, conhecer e desfrutar a vida na luz do Senhor.
né? Isaías 5:2, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Na luz do Senhor você o verá, bem como todas as coisas como realmente são. Você despertará da sonolência e de uma existência da terra das sombras. Você anelará por substância e a encontrará. Fará da sua vida uma música divina. A morte será apenas uma viagem rumo ao paraíso. E o que você deixar para trás não serão sombras e ecos, e sim um tributo na terra, escrito no céu, a triunfante graça de Deus. Por isso, meus irmãos, nós possamos ser mais do que meras sombras e ecos. Se você ainda não tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, não perca tempo. Entregue a sua vida a Jesus para que Ele possa transformar a sua vida, perdoar os seus pecados. Só Ele pode fazer isso e te dar um novo nascimento, uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. Se você já tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, mas está andando longe dele, está sendo apenas uma sombra ou um eco daquilo que Deus o criou para ser, abra os seus olhos, porque você está perdendo a oportunidade de desfrutar de uma íntima comunhão com Deus, das bênçãos, das promessas, do amor, do cuidado de Deus para a sua vida. Então abra os seus olhos, corrija, endireite seus passos, se arrependa e humildemente torne a comunhão com Deus, para você desfrutar na comunhão com Deus. O que é ser a luz de Deus nesse mundo? O que é ser a voz de Deus nesse mundo? E o que é ser um instrumento nas mãos de Deus para honrar e glorificá-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa alegria, com toda a nossa vida. Deus nos abençoe e nos ajude a sermos muito mais do que sombra e eco. Sermos a luz de Deus a brilhar no mundo. Sermos o braço estendido a agir na humanidade. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que nos desafia hoje a sermos mais do que sombra e eco. Dá-nos, ó Pai, discernimento para olhar para as nossas vidas, para aprender com os nossos erros e nos aproximarmos de Ti. Seja conosco, ó Pai, nos ajude na nossa santificação, para que sejamos, ó Pai, cada dia, para que desfrutemos cada dia de um crescimento espiritual, rumo a uma vida de santidade, de perfeição, que um dia encontraremos no reino dos céus. Seja conosco, ó Pai, livra-nos de todo perigo e mal, dá-nos um dia abençoado pelo Senhor, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, bom dia, até a próxima com a graça de Cristo Jesus.